Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço ao teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar da administração. O que eu vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. A liturgia de hoje, na primeira leitura, na carta de São Paulo aos Filipenses, sabemos que Paulo, ele fundava as comunidades ao qual ele passava, e as cartas que ele escreveu para suas comunidades não foi nos lugares. Ou seja, a carta aos Filipenses é para o povo que está em Filipos. Mas Paulo não está em Filipos, Paulo está em Éfeso. É de lá que ele escreve essa carta para os filipenses. Paulo inicia o 3º capítulo pedindo aos irmãos que estão em Filipos para serem imitadores. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Paulo está pedindo ao povo que ele fundou, aos seus irmãos, porque quer bem, de ser imitadores daquilo que é bom, daquilo que é santo. Paulo diz àqueles que ele ama, chorando: por favor, não sejam imitadores de quem é inimigo da cruz. Nós muitas vezes não vivemos bem a nossa vida, porque vivamos a reclamar que as pessoas não vivem bem, que as pessoas não são fiéis, porque fulano não faz, porque fulano não vive. Paulo está dizendo: esquece o mau exemplo. Sede imitadores das coisas boas. Sede imitadores dos santos. Vivai como as pessoas que vivem bem. Amem como aqueles que amam. Perdoem como aqueles que perdoam. É interessante porque a palavra imitar significa, primeiro, olhar para tentar reproduzir igualmente. É assim, por exemplo, que um pintor, quando ele pega alguma coisa, ele vê uma pessoa ou vê uma imagem, ele olha aquela imagem e ele tenta ser fiel, exatamente igual. Paulo está dizendo a nós, irmãos, o mundo está difícil, as pessoas estão pecando, as pessoas estão esquecendo de Deus, as pessoas não estão sendo fiéis. Tirem os olhos destas pessoas. Olhem para quem está vivendo. Olhem para quem busca a santidade. E há muita gente querendo ser santo por aí. Há muita gente. Há muita gente sofrendo, rezando para um filho se converter, para o marido se converter. Há muita gente buscando ser fiel, ser de Deus, ser da igreja.
Por que nós temos esse bendito defeito de olhar para o negativo? O negativo existe, ele é real, mas ele é minoria, ele não é a maioria. Imaginem Jesus no seu tempo, se ele olhasse para os fariseus, para os cobradores de impostos. Imaginem se Jesus olhasse para aqueles que o condenaram, o mataram. Amemos e perdoemos. Paulo, na sua primeira leitura de hoje, é este o ensinamento da primeira leitura, diz: povo, dê uma resposta diferente. Não desista de lutar pela esperança, porque vale a pena. E tem tudo a ver com o evangelho de hoje de Lucas, porque Lucas fala de um administrador. Eu me lembro muitas vezes quando eu fazia estudo dessa palavra, e eu dizia: meu Deus, o Senhor está elogiando um administrador infiel. Eu muitas vezes não entendi essa parábola do administrador, mas, estudando um pouquinho, eu pude entender qual era a intenção de Jesus. Jesus, ele é o maior contador de história de todos os tempos. Parábola é uma história, porque Jesus sabe que nós somos duros de coração. É como um pai. O pai, ele não pode dizer para a criança: não põe o dedo na tomada, ela não sabe. O pai não pode dizer para a criança: não saia na rua que você vai ser atropelada, ela não sabe. Então o pai, ele conta uma parábola, ele conta uma história. A história é um jeito que aquela criança vai entender. O pai conta uma história, ele viaja, não é? Ele fala dos brinquedos, para que a criança entenda o que é certo e o que é errado. Jesus faz isso conosco. Isso é uma parábola. Parábola é uma história para que a gente entenda. Lucas, que é um evangelista detalhista demais, ele diz aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. O rico chama o administrador e diz: presta conta da administração, que não podes mais administrar os meus bens. Primeiro dado do evangelho de hoje: o chefe, o patrão, que era rico, não conhecia o administrador. Porque veja, eu ouço falar que você não está administrando bem. O patrão também não estava cuidando bem do seu negócio. Estava jogado. Prova disso é que ele não sabia se ele estava ganhando ou não ganhando, se ele estava sendo roubado ou não. Ele ouviu falar que o administrador não estava administrando bem. O primeiro dado do evangelho é esse: o patrão também está errado. O patrão não está cuidando bem do seu negócio, porque ele também está errado. Se ele conhecesse o seu administrador, não era ouvindo dele que ele iria falar mal. Segundo dado do evangelho: o administrador pensa nele. Meu Deus, vou ficar desempregado? Então eu vou agora em busca, dos fornecedores do meu patrão, vou ajudar eles. Quem sabe, desempregado, algum deles me ajuda? Segundo dado do evangelho de hoje: o administrador é egoísta, ele pensa no futuro dele. Terceiro dado do evangelho, que é o mais forte, diz: o Senhor elogiou o administrador desonesto. Jesus está dizendo na sua parábola que se esse homem aqui, durante esta vida na terra, está fazendo de tudo para pensar no futuro dele, o que nós estamos fazendo para pensar no nosso futuro, que é o céu? É esta a parábola de hoje. O que nós estamos fazendo nesta vida, como esse administrador, para pensar no nosso futuro, que não está aqui, o nosso futuro está no céu. Veja ali.